O capítulo 4 do livro de Gênesis nos mostra que o pecado de Adão e Eva não afetou somente eles, mas trouxe sérios infortúnios para seus descendentes. A história do pecado de Caim é muito semelhante ao de seus pais, pois podemos ver um ato de violação, uma cena de julgamento e a execução da sentença divina sobre o pecador. Caim tinha um coração mau, dominado pelo ódio e a inveja, por isso teve seu sacrifício rejeitado. Deus não olhou nem olha para a oferta em si, mas o mais importante é o coração do ofertante. Por isso Jesus declarou: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Jamais poderemos comprar a Deus ou impressioná-lo com as nossas ofertas, pois tudo que existe nos céus e na terra pertencem ao Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Sejamos fiéis ao Senhor em nossas ofertas, mas que jamais venhamos a permitir que nossos corações sejam contaminados pelo pecado. O nascimento de Caim foi acolhido com ações de graças a Deus. Ao contemplar o filho, disse Eva: alcancei do Senhor um varão. Eva considerou que seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir nasceu Abel, o segundo filho. E a partir daí a Bíblia vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. Caim se tornou labrador e Abel se tornou um pastor de ovelhas. Satanás não teve muito esforço para aliciar o primeiro filho de Adão. Dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha como Faraó, Herodes, Stalin e alguns outros contemporâneos nossos. Já homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra conforme o Senhor havia lhe ordenado. E pelo que vemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão do seu pai, não lhe negou colheita alguma. Solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteiras. Apesar do seu esforço profissional, Caim não se voltou para Deus em espírito e em verdade. Antes deixou-se corromper pelo diabo. Este, sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado. Embora sagaz, pouco sabia dos reais planos de Deus para a nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo seu gado na graça divina. Gênesis capítulo 4, versículo 3 disse: e aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É provável que ele tenha aprendido a cultuar a Deus com o seu pai Adão, pelo menos exteriormente. Do fruto da sua colheita, separou uma oferta ao Criador. Podem ter sido frutas, legumes, cereais. Abel também pôs-se a cultuar ao Senhor, oferecendo-lhe a primícia do seu rebanho. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Tanto na oferta de animais como a oferta do fruto da terra eram igualmente aceitáveis no culto divino. Por que o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Como se não bastasse, apresentava-se a Deus com a alma tomada pelo ódio. Naquele instante, indaga-lhe o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Por esse motivo, recomenda-nos Paulo: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Na igreja de Deus não pode haver espaço para homens iracundos e contenciosos, que farão a obra do Senhor uma causa de ganho pessoal. Deus não se agrada de pessoas que agem dessa forma. Se Caim quisesse, poderia reverter aquela situação, dominando o seu coração homicida. Eis que lhe aconselha o amoroso Deus, dizendo: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Caim racionaliza o seu pecado, recusando-se a fazer o bem, e assim permitiu que Satanás lhe tornasse mau o seu coração. Neste, o homicídio foi um processo que, germinado pela inveja, frutificou uma ira assassina. Se não quisermos pecar contra Deus, não permitamos que o pecado nos germine a alma. Arranquemos, pois, as ervas daninhas que Satanás lança no nosso íntimo. O crime de Caim foi doloso.
além de mover um ódio doentio contra o irmão, dissimuladamente levou-o até uma cena de crime onde veio a matá-lo. Narra o autor das Escrituras que, estando ambos no campo, longe dos olhos do pai, Caim insurgiu contra o Abel e o matou. O assassino, dissimulado e cruel, aproveitou-se da confiança do seu irmão para matá-lo. Esse fato deve nos servir de aviso. Até que ponto estamos nutrindo sentimentos perniciosos contra nossos irmãos, a ponto de planejar contra eles o mal ou coisa pior? Que Deus nos faça refletir sobre as nossas atitudes e não nos deixe ser pessoas como Caim. Quando Deus lhe perguntou acerca do paradeiro do seu irmão, Caim desculpou-se como se estivesse em um outro lugar. Quando da morte de Abel, não sei, eu sou o guardador do meu irmão, disse ele. O seu álibi é energicamente destruído pelo justo Deus. Que fizeste, disse Deus? A voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Há muito sangue clamando no mundo. E a pergunta, ela não cala. Onde está Abel, teu irmão? O que responderemos, de fato? Somos chamados a demonstrar amor e respeito uns pelos outros, pois somos guardadores dos nossos irmãos. Como a administração da justiça ainda não havia sido delegada à comunidade humana, o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém viesse reivindicar-lhe o sangue de Abel. Caim, de fato, não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado para o resto dos seus dias, dando início a uma geração de assassinos, devassos e inimigos de Deus. O exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé, quanto a Caim foi o primeiro ser humano a ter o nome riscado do livro da vida. O que lhe faltava? Uma vida que agradasse a Deus e o exercício do amor fraternal. Quando não se ama como Jesus amou, o homicídio torna-se corriqueiro na vida do homem. Por isso, há tantos homicídios em nosso meio, homicídios espirituais, morais e emocionais. Lembremos-nos das palavras de João, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. 1 João capítulo 3, versículo 11 ao 12.